Olá pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui e você está no Aplicar Ciências e Robótica. Hoje a conversa é de um outro nível, realmente nível intermediário para avançado. E você vai gostar do assunto se você está procurando material para aprender programação com embarcados. O que são embarcados? Embarcados são aquelas plaquinhas tipo Arduino e outras tantas semelhantes que você programa para usar nos mais diversos modelos de veículos, utilitários, eletrodomésticos, máquinas, ou em projetos como robótica, domótica, por exemplo. Então, se você já está gostando desse assunto e quer saber um pouco mais os pormenores desse livro, já deixa teu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente sempre traz conteúdos, dicas de qualidade aqui para as pessoas que nos assistem. E esse vídeo ele é da temática livros que me ajudaram e também podem ajudar você. Não esquece também, pessoal, que aqui o vídeo ele é aberto, então você pode fazer perguntas nos comentários. Se você já tem esse livro, você pode comentar a respeito. Então, pessoal, tem bastante coisa aqui nesse volume e eu vou então olhar com carinho muitos detalhes a respeito de cada capítulo. São diversos capítulos, um conteúdo na medida, um conteúdo técnico, mas ao mesmo tempo um conteúdo amigável para o aprendizado. Lembrando que todas as informações que a gente fala aqui durante o vídeo, elas ficam na descrição do vídeo, nos comentários e algumas outras partes ou links que ficarem aqui em volta. Então, sem mais delongas, vamos mudar aqui a câmera e avaliar essa excelente obra para quem está pretendendo aprender sobre programação de embarcados, desde o hardware, bibliotecas e muito mais. Então, pessoal, aqui estamos para a nossa análise de hoje do livro Programação de Sistemas Embarcados, desenvolvimento de software para microcontroladores em linguagem C, escrito pelos autores Rodrigo Maximiano, Carlos Henrique e Tatiana Piola Serafim. E vai ficar claro no momento que a gente for analisando então esse livro, porque é interessante esses três autores e dá para notar assim, um pouco da contribuição de cada um deles nessa obra. Gente, essa aqui é uma obra de 2016, ela tem aproximadamente 488 páginas, é um livro denso, completo ao que se propõe fazer. Ele é da editora Elsevier e aqui na capa que eu tenho, antiga, diz que tem material na web. Gente, na verdade, essa editora, além de ela ter muito material em inglês, ela tem uma page link que traz para algumas coisas em português. O único material que eu achei desse livro em web são citações de trabalhos acadêmicos. Então você que está procurando aí artigos para as tuas publicações ou para embasar, encorpar o teu TCC, eu vou deixar o link na descrição aqui, como eu sempre faço. O que eu posso mais dizer para vocês podem estar notando, é uma capa brochura e ela é brilhosa, tem um acabamento relativamente bonitinho, não tem muito de diferente dos livros comuns. Tem orelhas, que é uma coisa bacana. E o tipo de letra, ele é serifado, num tamanho aparentemente em torno de 10, 11, bem espaçado, tem uma leitura aqui, é uma página fosca, então dá uma leitura confortável para nós. E eu posso começar então falando, como sempre fazemos aqui, sobre um pouco sobre os autores da obra, aí depois eu falo sobre algumas coisas além, sobre as características de estrutura, que o pessoal geralmente está interessado em saber o que contém dentro do livro, e para o finalzinho mais, então eu dou a minha opinião a respeito, se a obra realmente consegue atingir o objetivo a que se propõe, e dou mais alguns apanhados para vocês. Pessoal, o link para a compra desse livro, assim, um dos melhores preços que geralmente eu encontro, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Também você pode conferir lá depois da nossa análise, caso você esteja interessado em ter esse livro na sua estante. Eu já adianto para vocês que esse livro ele tem versão digital, eu não testei, mas ele tem versão digital dele para você poder baixar se você for um usuário Kindle. Inclusive, aqui em cima, no card do vídeo, eu vou deixar para você um vídeo que eu sempre deixo nas revisões de livros, que fala sobre alguns truques e dicas que me ajudaram a economizar bastante em compras na Amazon. Então você pode dar uma conferida lá se você tiver interesse e saber um pouco mais sobre esses detalhes de frete, entrega e tudo mais. Eu recorrentemente, como eu compro muito na Amazon, eu tenho sempre bastante feedbacks aqui para passar para vocês. Se tiverem alguma pergunta a respeito tanto da obra como dessas experiências minhas com os produtos deles, você pode deixar aqui nos comentários tranquilamente, sem problema nenhum, que eu tento responder para vocês. A primeira coisa para nós vermos então aqui é um pouco sobre os autores. O Rodrigo, ele é tem doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá. Ele é professor das artes e sistemas embarcados, inclusive, e eletrônica. O Carlos Moraes também tem doutorado em elétrica pela Universidade Federal, também de Itajubá. E ele leciona nas áreas de programação, sistemas embarcados, matemática discreta, essas áreas assim afins.
E a Tatiana, ela possui doutorado em Física Aplicada, opção computacional pela Universidade de São Paulo. E é professora da Universidade Federal de Itajubá também, onde leciona estrutura de dados, linguagem de programação e desenvolve pesquisas, né, nas áreas de processamento paralelo. Uma boa maneira, então, de nós entendermos um livro, sempre eu recomendo para todo mundo que quer conhecer é dar uma olhada no sumário da obra e também nas introduções, que são bastante importantes. Eu vou facilitar esse trabalho para vocês fazendo isso aqui agora nesse vídeo. A primeira coisa, pessoal, vamos dar uma olhada na introdução, que inclusive ajuda a entender a divisão do sumário para nós. E ela deixa algumas palavras que são importantes para a gente entender os objetivos do livro, para a gente poder inclusive fazer uma análise depois. Ele foi escrito para servir como guia para aqueles que querem aprender a programar sistemas embarcados. E eles já começam a falar um pouco sobre a complexidade dessas comunicações, desses dados, desses sistemas, porque existem, olha, uma infinidade de maneiras de programar, e conforme muda o hardware, muda o tipo. Então isso foi o primeiro desafio que eles falam aqui. Como ele diz assim, essa variedade traz consigo diferentes abordagens de programação, frameworks e camadas de abstração, e cada projeto apresenta estruturas próprias e diferenças substantivas na programação dos periféricos. Abordar todos os aspectos é uma tarefa complexa, principalmente para aqueles que estão ingressando nesta área. Então, o que eles fazem para tentar contornar isso? Os sistemas embarcados são aqueles baseados em microcontroladores com pouca capacidade de processamento e armazenamento, e esses componentes oferecem um bom balanço entre simplicidade e quantidade de recursos, sendo ideal para aqueles que estão começando seus estudos sobre programação embarcada. Isso também oferece uma boa oportunidade para entendermos a relação entre eletrônica e programação, bem conceitos relacionados à evolução temporal dos circuitos. E mesmo que a programação de sistemas embarcados seja bastante dependente do microcontrolador, ou seja, do hardware utilizado, os conceitos por trás dos códigos são os mesmos. No intuito de apresentar esses conceitos de maneira independente do hardware, foram selecionadas 3 arquiteturas distintas para ilustrar as diferenças e similaridades entre os códigos. E eles têm essas 3 placas, esses 3 módulos aqui. Eu já adianto para vocês daqui a pouco quais são essas abordagens que eles usaram. Visando ainda a possibilidade do eleitor possa realizar experiências sem se ater apenas a um hardware ou placa, o livro contempla exemplos de uso com diferentes placas de controle. Atividades que demandam acesso a periféricos externos podem ser realizadas conectando as placas de controle a uma placa base ou utilizando um simples protoboard. É bem bacana essa sacada dos caras. A placa pode ser construída pelo leitor e os esquemáticos e layouts estão todos disponíveis no final do livro. Então essa é uma parte bônus desse livro, gente. Eu já vou aqui falar para vocês. Tem aqui um hardware livre que você pode copiar, mandar fazer ou fazer por conta própria no final aqui do livro. Eu já mostro ele para vocês. E para facilitar o aprendizado, o livro está dividido em 3 partes. Bacana. Agora fica mais interessante e mais fácil, então, a gente entender a questão do sumário. Então o sumário é dividido em 3 partes muito bem organizadas. A primeira parte é a linguagem C, tem uma boa revisão / mini curso de C aqui dentro. E já entrando na questão das placas. Gerson, quais são as placas que ele está usando aí? Ele está usando um Arduino Uno, que é um Atmega 328. Ele está usando o ChipKit Uno 32 da Microchip, que tem um PIC 32MX220. E ele está usando um Freedom KL05Z da NXP ARM, que é uma arquitetura ARM. E com todos eles aqui, ele acaba mostrando exemplos de código para você ver as similaridades e você já ir quebrando assim aquela dificuldade que tem de interpretar entre um pulo de um hardware para outro. Esse livro, pessoal, já adiantando para vocês, ele foi feito para ser usado em ambiente técnico e acadêmico. Então ele tem uma estrutura muito boa, tanto para didática pessoal, para estudo próprio, como para você usar nas suas aulas, seja como aluno ou como professor. Então ele dá um apanhado muito bom de ementa aqui, e a estrutura, o jeito como ele foi escrito, está bem acadêmico, mas ao mesmo tempo didático. Isso eu achei bacana na obra. Então no primeiro capítulo é essa introdução, que eu mais ou menos conversei com vocês, eles falam inclusive sobre ambiente de programação e uso da linguagem C. E ele vai, se você quiser, é tão extenso, gente, que qualquer ponto desse vocês vão precisar me perguntar depois, porque eu vou pular vários deles. Não tem como, o livro vai ficar muito longo nesse caso. Depois entra na parte de sistemas de numeração, conversão de bases, código Gray, BCD e tudo mais. Código ASC2, exercícios. Todos os capítulos têm exercícios. Aqui ele começa no capítulo 3 a entrar na linguagem C, que é processo de compilação, organização dos programas em C, padrão de escrita, diretivas de pré-compilação, função main, entrada e saída de dados.
Depois ele continua ainda com o C, usando variáveis, a utilização de números e seus tipos, declaração de variáveis, conversão de tipos, modificadores, ponteiros e por aí vai. Depois, no capítulo 5, estruturas compostas, homogêneas, estruturas heterogêneas, bit fields, enumeradores, definições de tipo e exercícios. De novo, operações binárias com álgebra booleana, operações binárias com bitwise, operações de deslocamento e manipulação de bit a bit. Capítulo 7, estruturas condicionais, condicional if, condicional aninhado, switch case. Capítulo 8, estruturas de repetição, que são os testes de início, repetição de teste de final, que são os while e pares similares. Repetição com variável de controle, comandos de desvio, rotinas de tempo. Capítulo 9, funções e bibliotecas em linguagem C, criando funções, chamada de funções e protótipo, bibliotecas, referência circular, padrão para header, projetando uma biblioteca. Lembrando o título do livro, ele é para projetar, desenvolver software para embarcados, para eletrônica de embarcados, microcontroladores. Então ele entra muito nessa parte de já tentar mostrar para você como colocar isso aqui dentro do hardware. Capítulo 10, planejando software, é toda essa etapa de planejamento, o primeiro modelo de loop infinito, a evolução do loop no tempo. E capítulo 11 são a parte de debug de embarcados, externalizar informações, programação incremental, cuidado com a otimização de código, reproduzir e isolar erros, criar rotinas de teste e criar uma biblioteca para debug. Aqui ele encerra só a primeira parte do livro, para vocês terem uma noção do conteúdo. Então, gente, finalmente entramos na parte 2, que aí já entra com a parte dos microcontroladores em si, controlando periféricos de sistemas embarcados. Então, tem uma introdução aos microcontroladores sobre unidade de processamento, memória, mapeamento de periféricos e memória, clock e tempo de instrução, microcontroladores, os 3 tipos que ele está usando aqui nesse livro, registradores de configuração do microcontrolador, requisitos elétricos do microcontrolador. Aí ele pula para o capítulo 13, controlando terminais do microcontrolador, configuração dos periféricos. Para o capítulo 14, saídas digitais com acionamentos, LED, transistor, relé de estado sólido, ponte H, controle de LED RGB, criação de biblioteca, expansão de saídas, conversão serial paralelo, criação de biblioteca. Capítulo 15, display 7 segmentos, multiplicação de displays, criação de biblioteca, projeto relógio. Entradas digitais, debounce por hardware, debounce por software. Arranjo matricial, criação de biblioteca, detecção de eventos, por aí vai. Capítulo 17, display LCD, circuito de conexão, comunicação com display, criação de biblioteca, desenhar símbolos personalizados, criando um console de um display de LCD. Comunicação serial, não pode ficar de fora, as comunicações I2C, SPI, CAN, RS232, USB, serial sem fios, leitura e processamento de protocolos. Conversor analógico digital, elementos de sensores, conversor eletrônico, processos de conversão. Capítulo 20, saídas PWM, conversor digital analógico usando PWM, soft PWM, periférico do PWM, criação de biblioteca. E ainda não acabou, gente, tem bastante coisa. Aí nós temos no capítulo 21 os temporizadores. Aqui um pouquinho antes tem os servomotores e controles de frequência e emissão de sons. Depois, nos temporizadores, nós temos criação de biblioteca, aplicação, geração de uma base de tempo, contador de frequência de eventos, relógio calendário e reprodução de melodias. No capítulo 22, interrupção, fonte de interrupção, acessando a rotina de serviço de interrupção, compartilhando informações. E no 23, o watchdog, modo de uso. Na parte 3, para encerrar, arquitetura de software embarcado. Então ele junta os primeiros 2 capítulos agora nessa sessão aqui, as primeiras 2 sessões no caso. Arquitetura de software embarcado com Only Single Loop, sistema controlado por interrupções, multitask cooperativo, fixação de tempo para execução de slots e utilização de tempo livre para interrupções, kernel, sistemas operacionais, processo e escalonadores. E o capítulo 25, desenvolvimento de kernel cooperativo, buffers circulares, ponteiros para void, ponteiros de função, execução de tarefas, adição e reexecução de processos. Capítulo 26, projeto de kernel com soft real-time, ou soft real-time, soft e hard real-time, atendendo requisitos temporais, kernel cooperativo com soft real-time. Controladores de dispositivos, padrão de um driver, aqui no caso o driver de um timer, mecanismos de controladora, utilizando controlador de drivers, câmara de abstração de interrupção, camada de abstração de interrupção. E vem então para os anexos. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou pular aqui para a parte 4 dos anexos, que vocês vão achar interessantes, que é essa parte aqui.
Então o que tem nos anexos? Os experimentos que eles usarem sem a placa padrão que você pode criar, estão todos aqui nessa primeira seção do anexo. Então pode ver que são circuitinhos bem tranquilos. Inclusive a maioria das vezes ele vai usar o Uno para representar eles, que é o mais acessível de todos, o mais comum. Então todos os circuitos que você vai usar para fazer todas essas brincadeiras que ele citou aqui, né, esse sumário gigantesco, você tem aqui os circuitinhos montados em protoboard para você não ter dificuldade nenhuma. Pode ver, são praticamente nenhum. Então muitos dos que você montar, eles vão ser usados o livro inteiro. Bem bacana para quem não gosta de desmontar a protoboard. Então chegando aqui na parte de desenvolvimento de placa, né, que é essa parte muito legal, você pode desenvolver sua própria placa. Ele não fala aqui, mas a primeira coisa que a gente encontra é um layout técnico. Provavelmente ele tenha sido no Proteus, ele não cita aqui no arquivo, mas pela simbologia ele se parece muito, inclusive a biblioteca Arduino do Proteus. E então o que ele faz, ele mostra aqui, se você quiser replicar isso aqui num software de seu interesse, mas é uma placa face única, que dá para fazer inclusive em casa, né, corroendo apenas um lado, se você tiver um pouco de perícia para fazer. Aqui tem a aparência dela em formato já quase em 2D, mas só aparecendo os componentes simbólicos. E você pode notar que ele tem uma placa Arduino Uno aqui, que ela é encaixada e invertida aqui em cima, e então completa toda essa parte de hardware para você fazer seus ensaios. Aqui atrás tem a parte então da serigrafia das trilhas, para você fazer as conexões. E toda a lista de componentes aqui termina e finaliza essa seção. Aqui tem uma versão 3D. Pessoal, dos exercícios, nota que em vários capítulos do livro tem exercícios. Alguns desses exercícios têm solução e elas estão aqui nessa seção, alguns dos exercícios mais difíceis. Aqui tem uma questão interessante, onde ele coloca, por exemplo, alguns registradores e onde eles se encontram, qual é o endereço de memória deles, ou o endereço de hardware, para você acionar esses registros. E ele mostra os principais aqui numa tabela comparativa. Achei bem bacana isso aqui. Aqui quando ele começa a entrar com a questão dos módulos, começa a explicar um pouquinho da eletrônica e mostra como é que faz as ligações, inclusive aqui tem uma relé eletromecânica. Então tudo isso é bem explicado, e ao terminar essas explicações, até porque você vai manusear esses hardwares, então ele vem aqui com os diversos exemplos de código para implementação, para você poder então testar eles na prática. Aqui um dos primeiros, inclusive, é a questão do LED RGB. É tudo com muitos gráficos, não são coloridos, diga-se de passagem, mas ele tem bastante figuras aqui, e você consegue com facilidade interpretar e entender o texto relacionado ao que está escrito, ao que está desenhado. Vamos aqui mais para frente, tem diversas tabelas para explicar como funcionam certos detalhamentos. E aqui na parte então de começar a desenvolver o software propriamente dito, os kernel e tudo mais, ele começa a explicar essas questões de multitask e outras coisas do tipo, por exemplo, dá alguns exemplos de novo em trechos de código e ajuda bastante você a tomar algumas decisões no projeto do teu software para o teu hardware. Como vocês podem ver, assunto não falta nesse livro. E você realmente aqui tem um grande material já para começar teus estudos, desenvolver tua própria biblioteca, teu próprio sistema para o teu embarcado, e não ficar só dependendo de bibliotecas prontas de outras pessoas. Eu comprei esse livro justamente com esse intuito. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram da avaliação? O que acharam do conteúdo? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Gostaria de ver mais vídeos relacionados a esse tipo de qualidade de livro? Então não esquece, se não fez ainda, deixa teu like e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Eu agradeço muito por você ficar aqui comigo. Aqui embaixo vão aparecer sugestões de outros vídeos muito legais que fizemos. Dá uma conferida aqui para nos prestigiar. Obrigado mesmo de coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.